Olá, me chamo Larissa Maciel, sou terapeuta integrativa, mas também sou enfermeira, juntando o conhecimento da enfermagem com terapias, trazendo para você alguns conceitos. Hoje de manhã eu estava lendo um livro, ouvindo um audiolivro que chama O Poder do Cérebro Curativo. E lá ele falava de coisas bem interessantes, como que nós temos uma farmácia interna. É uma farmácia. E essa farmácia é como se tudo que a gente precisa, o corpo já fabrica. Para dor, a gente tem a nossa endorfina, que se você for lá no hospital, e principalmente pacientes que são crônicos, eles fazem uso da morfina. Nós temos a endorfina, que é para essa parte de dor mais profunda, né? Nós temos também os mediadores que vão para a dor, que vão promover, por exemplo, a regeneração, outros para cicatrização, outros que vão aí no seu sistema imunológico e vão te dar segurança e proteção. Então, se você for pensar, nós temos uma bateria de remédios internos que foram feitos a partir do Criador para te ajudar nos seus processos. Só que o que a gente faz? Muitas vezes surge uma dor de cabeça, a gente não entende o que ela está trazendo. Surge uma dor renal, que às vezes para se dar uma dor renal, foram anos e anos, ela ali ó, batendo na porta, dizendo, oi, tô aqui fora, e a gente não percebe. Ou seja, tudo no seu corpo, ele é uma engrenagem, que antes dele te dar um aviso mais contundente, mais tipo um aviso neon, tipo assim, oi, tô aqui, você não tá percebendo? Ele vai te dando mini sinais. Só que, o que acontece nos dias de hoje? Fala aí, você aí do outro lado. Você para escutar o ambiente, o som, por exemplo, dos passarinhos. Você é aquela que entra em contato com a natureza e vê o desabrochar de uma flor e sente o seu perfume. Você entra em contato com a sua respiração. De tempos em tempos você fica escutando a sua ins e a sua ex. Você coloca a mão no coração e você escuta, né, com a palpação, vamos dizer assim, o batimento cardíaco. Geralmente a gente já acorda com o despertador, geralmente a gente vai fazer os afazeres de manhã, se é fazer o café da manhã, se é deixar o filho na escola, volta, faz atividade, vai no supermercado, vem, ou você que vai para o trabalho, se você é dona de casa, você já vai começar a preparar. Geralmente a gente não atenta aos sinais. E a nossa farmácia, ela trabalha assim, tipo assim, vou te dizer a minha experiência como enfermeira. Quando tinha uma medicação e a gente ligava para a farmácia e não vinha, ou a gente queria trocar alguma medicação, o que a gente fazia? A gente pegava o medicamento, ia lá na portinha da farmácia e falava assim, fulano, será que tem como se agilizar aqui? Porque às vezes a entrega de medicações, se você não sabe, ela é por turno ou por horário. Então, a medicação das 7, ela vem antes, para que a gente consiga distribuir, né, no horário. Então, tudo tem horário, tudo tem um tempo. Assim, o nosso relógio biológico também assim é. Tanto é que se você troca o dia pela noite, você fatalmente vai estar mexendo nesse relógio biológico. Por isso que as minhas colegas que trabalham à noite sabem o quão é difícil depois, ou você chegar em casa, que não é o seu dia de plantão, dormir no horário, ou você tá tão cansada, esgotada, dependendo que você... eu, né, que sou uma pessoa que sempre trabalhei a minha espiritualidade, muitas vezes eu me carregava muito no trabalho, ficava esgotada porque ali existia trocas energéticas e eu era daquelas que esponja, né? Não só doava, mas também pegava do sistema ali que eu estava vivendo, tudo aquilo, porque naquela época eu não era terapeuta ainda. Mas não era igual eu sou hoje. Eu já tinha uma certa percepção. Mas o que acontece? Tudo isso gera para mim o quê? Que o meu corpo, ele é uma farmácia interna. E se ele é uma farmácia interna, quais são os comandos que faz com que essa farmácia interna funcione?
a partir do que eu penso e a partir do que eu sinto. Como assim? Quando eu tenho um pensamento focado, eu vejo sinais. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu paro para perguntar o que me preocupou, ou seja, o que é a preocupação? A preocupação mental. O que me gerou essa preocupação mental? Foi uma irritabilidade, foi um ponto de vista, foi as coisas que eu tenho que pagar, foi as coisas que eu tenho que fazer, ou foi algo no relacionamento, foi algo no trabalho. A preocupação que gera uma tensão, que gera uma dor de cabeça, ela tem uma informação ali. Será que você para pensar onde que começou? Por que os meus ombros estão mais tensionados? Por que eu tenho bruxismo, por exemplo? Eu não, né? As pessoas que têm bruxismo, a mandíbula fica aqui, ó, extremamente contraída. Por que eu tenho sinusite? Por que eu tenho rinite? Por que eu tenho gastrite? Todas esses sinais, eles são motivos de ocupações mentais, ou seja, algo que eu me preocupei, que gerou essa disfunção energética, que gerou esse desequilíbrio físico. Então, quando eu tenho um pensamento focado, aonde eu vigio, eu sou um observador dos meus pensamentos para entender que uma certa coisa foi gerada por o quê? Por uma certa emoção. E essa certa emoção são quando a minha farmácia resolve meus BO, vamos dizer assim, do meu corpo. Quando eu tenho um pensamento focado e eu tenho um sentimento elevado. O que é isso? Que sentimento elevado? Quando eu estou em sentimentos, eu vou pegar aqui o meu gráfico para mostrar para vocês, que é a escala de Hawkins. A escala de Hawkins, o Dr. Hawkins, ele quantificou, né, vamos dizer assim, quais são os sentimentos que vão gerar em mim baixa, como é que eu falo? Pensamentos negativos, né? Deixa eu achar a palavra aqui, gente, que eu quero falar para baixo. Agorinha vem no meu cérebro. Esses sentimentos aqui, eles têm uma baixa frequência. É isso que eu queria falar. Eles têm uma baixa frequência. Que frequência é essa? Na escala de Hertz, eles estão baixos. Por exemplo, aqui, ó. Vergonha, 20 Hz, culpa, 30 Hz, apatia, 50 Hz, tristeza, 175, medo, 100, desejo, 175, raiva, 150, orgulho, 175, coragem, a partir da coragem para cima. E principalmente a partir aqui da neutralidade, que é 250 Hz, eu estou em frequências muito baixas. Aonde eu sou suscetível a o quê? Pensamentos negativos e sou, por essas emoções mais baixas, suscetível a desequilíbrios da minha farmácia. Que farmácia é essa? Daquilo que são sinais. Se aliado a isso eu tenho uma intuição bloqueada, porque todo mundo tem intuição, tipo, eu chego no lugar, eu tô em contato com uma pessoa e meu corpo me avisa, olha, não acredite, essa pessoa é muito mentirosa. Olha, tome cuidado com essa pessoa. Olha, não vai nessa rua, não vai nesse lugar que ele tem uma densidade. O que é essa densidade? É quando as energias são muito baixas, são muito carregadas, são muito pesadas. Você tem alguém perto de você que basta olhar para uma pimenteira que ela murcha? São esse tipo de pessoa. E às vezes ela não é uma pessoa totalmente ruim, uma pessoa totalmente do mal. Ela tem pensamentos tão negativos que a carga dela é mais negativa. Então, quando você tá daqui, ó, da neutralidade para baixo, a sua frequência é muito baixa. Né? Eu tenho pensamentos de medo de ser abandonada, medo de não conseguir pagar as contas, medo de fulano me largar, medo de ser rejeitada, medo de perder o meu emprego. Então, tudo isso aqui gera uma... Se você fosse olhar pelos seus chakras, né? Pegando aqui outra escala, aqui, ó, pegando outra escala dos seus chakras, né? Outro gráfico dos seus chakras, o chakra básico, o sexual e o plexo solar, né? A partir desse daqui é mais ou menos na altura da cintura, altura do umbigo e altura da boca do estômago. Esses aqui são chakras que eles estão mais ligados
a nossa materialidade, as condições aqui da Terra, né? Que é segurança, que é confiança, que é coragem. Se está o inverso, eu me sinto insegura, me sinto indecisa, não tenho confiança na situação que eu estou vivendo, seja ela financeira, seja ela em relacionamento, seja ela em trabalho. Se o meu corpo está doente, isso tudo gera aqui no chakra básico um desequilíbrio. A rotação, que é mais ou menos um cone, imagine um cone, deixa eu ver se esse copo tá vazio, imagine um cone assim, né? Ele deveria estar rodando no sentido, ou ele está muito lento, ou ele está no sentido invertido. Tudo isso gera para mim o quê? Um desequilíbrio energético, que vai levar um desequilíbrio nos meus órgãos, que vai levar um desequilíbrio na minha farmácia interna. Então, aqui no chakra sexual, aonde eu não tenho proatividade, eu não tenho ânimo, eu não tenho criatividade para projetos, eu começo e acabo, eu tô na procrastinação, tá ligado aqui. Se eu sou uma pessoa que dependo dos outros, que eu sou indecisa, que as pessoas que tomam conta da minha vida, que eu não tenho poder de pessoal, né? Tipo, eu faço o que os outros mandam, o meu chakra do plexo solar vai estar. E vai ter interligação, por exemplo, se eu não falo que o chakra laríngeo vai estar comprometido no sentido que, além de eu não ter força nem potência e que eu me acho o meio a que manda em mim, que meio meu externo, seja ele pessoas, seja ele trabalho, seja ele política, seja ele economia. Eu acredito que isso é uma verdade. Tudo isso está desregulado. Nos meus chakras vai estar desregulado a energia, que é dos chakras, que no caso é um dos meus corpos, que é o corpo etérico. Mas só pega aqui o conceito seguinte: se energeticamente eu estou bloqueada, estagnada, paralisada, os meus órgãos vão sofrer com isso. O meu sistema imune vai sofrer com isso, o meu sistema circular vai sofrer com isso, o meu sistema imunológico vai sofrer com isso. É basicamente isso que vocês têm que saber. Por quê? Porque aquilo que eu pensei e aquilo que eu senti está negativo, está denso, está pesado, não está leve. Porque aqui em diante, que vai da boa vontade até a gratidão, né? São pensamentos elevados. E aí a minha farmácia interna vai estar funcionando. Por quê? Porque você é o arquiteto da sua biologia. Que biologia é essa? Sua biologia todinha. Seu sistema celular, né? As suas células, elas recebem comandos. Que comandos esse? Mental. Então, o que eu penso vai gerar nos sistemas poder de ação ou poder de estagnação. E aí, juntando com crenças limitantes. Que crenças limitantes? Depende. Você tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro? Isso vai te estagnar financeiramente. Você tem crenças limitantes relacionadas a relações, ou seja, entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres, entre outras pessoas, isso vai estar paralisado. Como que você vai ter relacionamentos que vão te deixar sem ação? Que o que chamo de relacionamentos tóxicos, mas usar essa palavra ela é um pouco inadequada, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que é toxicidade para você não é toxicidade para mim. O que é melhor para você não é melhor para mim, porque cada um tem uma individualidade e seria mais uma estagnação emocional que me gera, né? Essa pessoa não deixa que eu vou para prosperidades, quais foram, né? Prosperidade de relacionamento, porque eu me coloquei nessa situação de vítima, daquela que é a mercê. Enfim. Então, o que você precisa para ativar a sua farmácia interna? Você precisa ter um pensamento focado no que você quer. Por isso que você precisa ter clareza mental de que você quer. Você quer saúde? Então você tem que ter clareza de que você quer saúde. Não ficar falando da sua doença, não ficar falando do seu problema. Porque falar do seu problema, eu estou dando foco o quê? No problema, seja ele renal, seja ele pulmonar, seja ele digestivo, seja ele circulatório, não sei. Então, quando eu dou foco, eu estou dando foco na negatividade ou na positividade? Começa por aí. E o seu diálogo celular, eu tenho que manter frequências elevadas de sentimento. Ou seja, em vez de eu falar, vou dar um exemplo, estou com dor de cabeça.
Em vez de eu falar que eu estou com dor de cabeça, eu vou falar para as minhas células, né, que eu estou em plena faculdade do relaxamento das minhas costas, do relaxamento da minha face, e eu posso colocar uma música, posso tomar um banho revigorante para mudar essa frequência, entende? Porque se eu dou foco na dor de cabeça e eu não quero tomar remédio, e mesmo que eu tome remédio, se o foco for uma preocupação mental, ela vai vir de novo em outro momento. A dor de cabeça vai vir porque eu não resolvi o foco. Eu só anestesiei dando remédio. Tô dizendo para você não tomar remédio? Não. Estou te dizendo que toda causa gera um efeito. O efeito é a dor de cabeça. Mas e a causa que você não viu? Então, o seu diálogo celular, ele precisa ir para o quê? Uma renovação. Uma renovação quântica é quando eu promovo a minha cura, tendo clareza mental, porque eu estou sentindo aquela dor. Aquela dor é um sinal de dizer para mim que tem algo que está desorganizado em mim. E esse algo é o quê? Eu vou examinar os meus sentimentos, eu vou examinar as minhas relações. Sempre que eu falo com fulano, eu desencadeio alguma coisa. Pessoas que não têm, não conseguem falar, né? Esposos ou mulheres, né? No caso, o cônjuge, ele é uma pessoa agressiva, ele faz uma violência às vezes verbal ou até física, e eu fico naquela relação de vítima porque existe um padrão aí, geralmente é um padrão familiar, que me deixa nesse mesmo lugar. Eu gosto de assistir muito filme dorama, e os filmes dorama, eles repetem muito. Se você gosta, como eu, de filmes dorama, por que eu gosto de filmes dorama? Porque eles mostram muito a criança interior dos adultos. Quase todos mostram crianças, né, adultos bem-sucedidos, muitas vezes ricos ou muito pobres, mas todos têm um fundo. Que fundo é esse? A criança interior, mal resolvida, ferida. E essa criança interior, eles dão birra, eles não sabem dos sentimentos, e a maioria deles mostra essa ingenuidade da criança, que é não ter amadurecimento emocional e não sabe digerir, metabolizar essas emoções. Ele não sabe muito bem se ele está apaixonado, se ele está com raiva, por que ele está irritado, por que a outra pessoa fez isso com ele. E tudo isso é uma gama de, para mim, né? É um laboratório maravilhoso, porque eu tenho laboratórios em casa, que é os 2 filhos e o marido, e o pai quando vem ficar aqui para mim, que serve de laboratório. Mas eu vou em muitos filmes para entender as nuances, porque cada pessoa, ela digere. O que é digerir? Eu pego uma emoção e muitas engole, e aí vai a gastrite. Para onde que a sua gastrite vai? Entendeu? Quando eu falo de digestão, se aquela energia que é uma energia, que energia é essa? Quando alguém me gera alguma coisa, alguém fala alguma coisa para mim e sabe aquele negócio que sai atravessado, que não sai redondo, igual a propaganda da cerveja, ele sai quadrado, você engole aquilo e muitas vezes você quer revidar, mas é o seu chefe. Muitas vezes você quer revidar, mas é a sua mãe ou seu pai. Pelo ponto de vista, por mais que você fale, só vai gerar mais conflito e aí você engole. Isso vai parar. Ou vai parar no seu estômago, vai parar no seu intestino, vai parar no seu sistema renal. Ele vai parar em algum lugar, eu te falo. E essa energia engolida de tá travado, tá quadrado, ele estagna. E aí, essa energia, ela vem carregada de emoções. E aí você tem que entender, qual é a emoção que tá carregada aí? Que emoção que eu engoli? Foi raiva? Foi injustiça? Foi eu queria falar o meu ponto de vista? Ou foi mágoa? Ou foi rancor? Ou foi, por exemplo, tristeza, decepção, frustração? Você tem que identificar. E é por isso que ter um pensamento focado, um sentimento elevado, eu vou criar uma nova personalidade. Que personalidade é essa? Aquela antiga, por isso que eu falei dos filmes dorama, é a criança ferida. Eu tenho que reconhecer aonde eu estou replicando, projetando no outro o mais do mesmo. Ou seja, vem o chefe, vem a amiga, vem um estranho e replica as minhas relações anteriores. Ou seja, aquela pessoa que eu era, a personalidade que eu era lá na infância não é a mesma hoje. Mas por que eu continuo repetindo as mesmas situações? Porque eu não resolvi lá atrás. Então, eu tenho que criar uma nova frequência para que essa farmácia funcione. Que frequência é essa? Uma nova personalidade. Eu tenho que entender o que realmente é meu disso.
Essa pessoa tá falando uma verdade? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo ontem com um amiguinho do meu filho. Ele veio falar que, olha a situação, ele veio falar que ele estava andando na rua, ele não estava esperando que ele fosse para uma feira. E nessa feira ele foi bem desarrumado. E lá nessa feira que ele estava bem desarrumado, duas pessoas passaram e olharam ele desarrumado e riram dele, porque ele estava com o cabelo desarrumado, com um sapato que não era legal. E aí ele chegou para falar com a mãe dele e a mãe dele riu. E na hora ele pensou que a mãe dele estava rindo da cara dele, assim como as pessoas riram. E na verdade a mãe dele estava rindo porque ele estava dando importância para pessoas estranhas que estavam julgando a sua aparência. Aí ele veio me perguntar por que ele sentiu isso. Porque depois que ele foi conversar com a mãe, ele viu que a mãe estava rindo. Meu filho, por que você deu importância? Porque ele falou assim, não, nem de importância. Eu falei, você deu sim. Tanto é que você deu que você foi falar para sua mãe. Como ele está na fase de amadurecimento, né? Porque é um adolescente, eu falei para ele assim, você tem que entender que a sua mãe riu de uma coisa, só que a sua percepção, que é o seu ponto interno, que eu sempre falo que é o ego, ele mostrou o quê? Que ela estava rindo dele. Só que a mãe não estava rindo dele, estava rindo da situação, porque ele se pegou tanto, porque eu perguntei, o que tinha de pior se essas pessoas rissem de você? Elas são o que para você? Nada, ninguém. Então por que te incomodou tanto? Porque no fundo do fundo existia um sentimento de inferioridade, um sentimento de inadequação, que é próprio do adolescente, que eu falei para ele, você está vivendo processos, aonde você vai acertar, vai errar, e você está no momento para isso, de se conhecer, de se adaptar, de se identificar, de falar, isso é meu, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, eu estou construindo uma nova identidade. E é exatamente isso. Mas muitas pessoas ainda vivem com 60, com 40, com 30 na adolescência ou na infância, gerando mais do mesmo, mais sentimentos negativos, mais sentimentos baixos como esse que eu mostrei na escala Hawke. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma identidade de curador. Que identidade é essa? A identidade de curador é quando você entende que para eu curar essa coisa, eu tenho que entender aonde ela começou. Lógico que psicoterapia vai ser ótimo, ter um psicólogo mais ainda. Mas você pode começar a identificar, começar a ser o observador do seu corpo, das situações que te acontecem. Como ele veio conversar comigo, eu falei para ele, agora você imagina que você é um Big Brother e tá lá assistindo essa cena. Lá de cima, você tem uma câmera e que vê essa pessoa, o menino vendo, essas pessoas criticando, julgando, você saindo, contando para sua mãe, vendo uma perspectiva de cima e não uma perspectiva de uma pessoa que está ferida e dolorida ou está se sentindo inadequado. Entenda que tudo é percepção do que, tanto é que ele tinha uma percepção que a mãe dele estava rindo dele e a mãe dele não estava rindo dele. Por quê? Porque a imaturidade emocional, muitas vezes, é porque eu não sei quem eu sou. Eu não me identifico. Eu estou tão junto de mamãe e de papai, tão junto, vivendo. Olá! Dando continuidade na live, que foi interrompida, porque uma pessoa me ligou no exato momento. Então, o que eu estava concluindo aqui? Dizendo para você que muitas das vezes você precisa criar uma nova identidade, uma identidade de curador, para que você ative a sua farmácia interior, fazendo com que você vá para lugares aonde que você tenha um pensamento mais focado, um sentimento mais elevado, ou seja, eu tenho que vibrar no amor, eu tenho que vibrar na alegria, eu tenho que vibrar na gratidão. Para quê? Mas como assim? Eu vou ter que viver assim? Não, eu posso sacar, como se eu pudesse sacar. Sabe quando você vai na festa junina e você pesca aqueles peixinhos que ficam rodando? Então, você vai sacar, vai pescar um momento que você foi muito alegre, um momento que você foi muito, como é que eu digo, muito amoroso, teve um grande amor, tipo o nascimento dos seus filhos, o seu dia do seu casamento, o dia que você encontrou o grande amor, o dia que você ganhou um presente, o dia que você comprou o seu carro, o dia que você comprou a sua casa, né, o nascimento aí dos seus filhos, ou
ir para um sentimento de gratidão, aonde você se sentiu profundamente acolhida, acolhido, se sentiu profundamente amado. Por quê? Basta eu ir, porque o seu cérebro ele não entende que é passado, ele só vive o aqui e agora, então visualizar e estar vivendo, para ele é a mesma coisa. Por isso que eu posso sacar, por isso que eu posso pescar essas emoções, ir para esse lugar e a partir desse lugar eu ir criando e modificando aquele caminho que é viciado. Que caminho que é viciado? Em pensamentos negativos, em emoções negativas. Então, o que você deve fazer? Vá para o sentimento, vá para o pensamento focado em amor, alegria e gratidão. E daí você vai. É como se você fosse num lugar que tem um trieiro, onde que tem grama. De tanto passar ali, não fica um caminho? É como se você deixasse de passar naquele lugar, logo a grama volta a reconstruir e com o tempo você cria um outro caminho. Que caminho é esse? Uma nova identidade. Isso você é um trabalho de quê? Análise, observação dos seus pensamentos e sentimentos. Se você assim quiser, coloca num bloco de notas, coloca num caderno, aonde você vai anotando, inclusive os seus sonhos, que tem muitos sonhos. Essa noite mesmo eu tive um sonho, e de sexta para sábado eu tive um sonho muito elucidativo que me mostrou o quê? Toda essa percepção, tudo isso que me trouxe para insights, coisas que eu estava vivendo. Enfim, bom, me chamo Larissa Maciel, falo dos canais e das redes sociais. Insta, Lara_Larissa 3033, TikTok, lara.m.larissa, YouTube, Metamorfose Emocional, hashtag L de Larissa, M de Maciel. Se você assim quiser dar like, seguir, dar o seu joinha, colocar um comentário ou principalmente compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz e honro a sua presença, porque assim você vai me ajudar a divulgar todos esses canais para que mais pessoas entendam que você tem como curar, sim, mas é um processo de autocura, é de dentro para fora. Eu posso ter ajuda aqui fora, mas o seu processo de dentro para fora é que vai fazer transformações. Trazendo para você mais clareza, trazendo para você mais entendimento, porque assim você vai conseguir sair de certos lugares que muitas vezes você se colocou. E é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.